Era noite de 13 de janeiro de 2012. Uma noite normal, aparentemente como tantas outras. No entanto, em questão de instantes, aquela noite se transformaria em uma ferida aberta, que continua a sangrar na memória coletiva até hoje. Costa Concórdia, um gigante do mar. Ele estava prestes a escrever uma das páginas mais trágicas da história marítima moderna. O Concórdia não era um navio comum. Em seu lançamento, foi saudado como um símbolo do orgulho italiano, uma cidade flutuante com quase 300 metros de comprimento, com mais de 30 metros de largura, capaz de transportar mais de 4.000 passageiros e tripulação, com seus decks reluzentes, restaurantes, teatros e piscinas. Representava um luxo acessível, o sonho daqueles que queriam escapar da rotina por alguns dias. Dias e sendo embalado pelo mar. Uma verdadeira vitrine da modernidade, que levou-a. A bandeira italiana tremulou em portos de todo o mundo. Durante anos, navegou pelos mares sem problemas. Um símbolo de poder e segurança. Cada viagem era uma promessa. Relaxamento, diversão e despreocupados. Famílias inteiras saem contagiadas com o entusiasmo de quem sabe viver dias felizes, longe das preocupações do dia a dia. Para muitos, o Concórdia era mais do que apenas um meio de transporte. Não se trata apenas de um meio de transporte, mas sim do início de uma aventura, o cenário perfeito para memórias inesquecíveis. Mas por trás da pompa e da grandiosidade daquele navio, ninguém poderia imaginar a sombra que ficou pairando no ar. Ninguém poderia suspeitar que se tratava de um erro humano, uma escolha errada. Transformaria aquele símbolo de beleza em um naufrágio, esmagado na costa italiana. Naquela noite, a bordo, havia famílias com crianças, recém-casados, turistas em todo o mundo. Eles riam, jantavam, brindavam. Muitos estavam no teatro, outros passeando pelas ruas. No convés, alguns desfrutando do ar fresco do mar. Uma noite de celebração, de serenidade. Mas por baixo disso, sob a superfície da normalidade, o destino já estava em ação, pronto para virar tudo de cabeça para baixo. Poucos minutos depois das 21h30, o Concórdia estava na ilha de Giglio. O capitão decidiu aproximar-se mais do que o necessário para uma despedida espetacular. Um gesto, conhecido no mar como reverência. Uma tradição, um ato de vaidade, uma forma de exibir a imponência do navio. Mas essa abordagem, tão inútil e arriscada, isso teria consequências irreversíveis. Um estrondo repentino quebrou a calma. O navio colidiu com as rochas de escole, escondidas sob a superfície da água. O som de metal rasgando. O som ecoou como um trovão. As luzes piscaram. Copos caíram das mesas. Os passageiros. Eles olharam em volta, perplexos. Em questão de segundos, aquele cruzeiro dos sonhos havia se transformado em um pesadelo. O Concórdia, orgulho da Itália, começou sua lenta descida ao abismo da história. A princípio, ninguém entendeu realmente o que havia acontecido. Alguns passageiros pensaram que fosse falhas técnicas, outras manobras repentinas. Muitos, acostumados com a ideia de um navio de cruzeiro, era indestrutível. Eles se agarraram à esperança de que fosse apenas um caso isolado, um inconveniente temporário. Mas aqueles que estavam perto das salas de máquinas ouviram imediatamente a água entrando. Com um rugido que não deixava margem para dúvidas, a nave diminuiu a velocidade abruptamente. As luzes piscaram. E por alguns segundos, tudo ficou escuro. O silêncio foi quebrado pelo som de pratos quebrando, gritos, e o choro das crianças. Os corredores, iluminados pelas luzes de emergência, de repente se tornaram estreito e sufocante. O Costa Concórdia, que até poucos minutos antes era um reino de festas, outrora repleto de alegria, agora estava dominado pelo medo. Na ponte, a realidade era clara. O casco estava despedaçado. A água invadia os compartimentos a uma velocidade assombrosa. Apesar disso, os passageiros estavam em segurança dentro do navio. Um comunicado informou que se tratava de uma queda de energia, uma simples falha técnica. Pedimos gentilmente que retornem às suas cabines. Tudo está sob controle. Estamos realizando os reparos. O problema elétrico
Mas essa calma forçada, essa tentativa de mascarar a gravidade da situação não durou muito. Logo o navio começou a adernar. No início, quase imperceptivelmente, como um leve movimento de balanço. Então, cada vez mais, até que as pessoas sejam obrigadas a se agarrar às paredes para evitar cair. Copos rolaram das mesas, cadeiras escorregaram, o chão já não era plano. Era impossível não perceber. Algo enorme estava acontecendo. Os passageiros corriam pelos corredores, exigindo informações, gritando e procurando botes salva-vidas. E enquanto o pânico se espalhava, lá fora, na escuridão do mar, os habitantes da ilha de Giglio assistiam incrédulos. Do porto, era possível ver o navio adernando, quase extinta, com apenas algumas luzes delineando seu contorno na noite. Para quem estava em terra, a visão era surreal. Para quem estava a bordo, era o início de uma luta desesperada pela sobrevivência. A situação piorava a cada minuto. O Costa Concórdia continuou a adernar, lenta mas inexoravelmente. Os corredores não eram mais corredores, haviam se transformado em rampas escorregadias, declives que arrastavam objetos, bagagem e pessoas. O piso inclinado dificultava a orientação, tornando difíceis até os gestos mais simples: andar, ficar de pé, encontrar uma saída. Finalmente, após longos minutos de hesitação, veio a ordem para abandonar o navio. Mas o tempo perdido seria fatal. Os botes salva-vidas eram difíceis de baixar porque o barco já estava bastante inclinado para um lado. Muitas das cabines do lado estibordo, mais próximas da água, estavam inutilizáveis. Enquanto do lado oposto tiveram que ser baixados com extrema dificuldade, em meio a gritos, empurrões e confusão. Os passageiros se aglomeraram no convés. Muitos estavam sem casaco, outros ainda com suas roupas de noite, inadequado para o frio cortante da noite. Alguns se agarraram a entes queridos ou filhos, determinados. Eles não estavam mais separados. Não havia mais diferença entre ricos e pobres. Todos só queriam sobreviver. Os gritos se misturavam com choros e orações. Alguns tentavam manter a calma e prestar auxílio. Os mais fracos entre eles sucumbiram ao pânico. A evacuação foi caótica. Alguns botes salva-vidas. Algumas embarcações ficaram presas. Outras foram baixadas com dificuldade e muitas decidiram pular no mar, enfrentando as águas geladas na esperança de chegar à costa. Enquanto o caos reinava no navio, as primeiras operações de resgate começaram no porto da ilha de Giglio. Pescadores locais, com seus pequenos barcos. Eles mergulharam na escuridão para alcançar o navio que estava adernando e resgatá-lo. Qualquer um que encontrassem. Eram homens comuns, sem treinamento. Mas a coragem demonstrada naquela noite foi mais valiosa do que qualquer protocolo. A cena era surreal. Um colosso do mar inclinado de lado, iluminada intermitentemente por luzes piscantes, enquanto dezenas de pequenos barcos balançavam nas ondas, resgatando homens, mulheres e crianças. Naquelas horas dramáticas, o destino, a vida de milhares de pessoas dependia de um equilíbrio frágil, suspenso entre o medo e a esperança. A notícia começou a se espalhar a partir do continente. Televisão, jornais, redes sociais. Todos começaram a falar sobre o navio de cruzeiro em perigo na costa da Toscana. A princípio, pareceu um defeito, um problema técnico, algo que seria resolvido rapidamente. Mas as imagens vindas de Giglio contavam uma história diferente. Mostravam um colosso branco, inclinado para o lado, com centenas de pessoas buscando desesperadamente por segurança. O que deveria ter sido uma noite festiva estava se transformando em uma tragédia diante de seus olhos. Da Itália e do mundo inteiro. E, conforme a noite avançava, o Costa Concórdia afundou. Cada vez mais presos nas rochas, imobilizados, mas ainda não derrotados, transformando-se de um símbolo de luxo e orgulho nacional, agora um monumento ao sofrimento e ao erro da humanidade. À medida que o navio inclinava cada vez mais, a noite parecia interminável. Tempo. Para aqueles que ainda estavam a bordo, aquilo já não tinha qualquer significado. Os minutos passavam lentamente, marcado apenas pelo clangor metálico do casco rangendo, pelos gritos desesperados.
Aqueles que buscavam ajuda foram alertados pelo rugido distante de motores que paravam um após o outro. Lá dentro, os socorristas se moviam em condições extremas. Onde antes havia corredores claros e organizados davam lugar a passagens sinuosas. Paredes que se transformavam em pisos e pisos que pareciam tetos. Cada metro percorrido significava escalar, rastejar, superar obstáculos que só, horas antes, eram móveis de luxo. Estavam à procura de sobreviventes, batendo de porta em porta. Atenta ao menor som, na esperança de ouvir uma voz responder. Lá fora, na ilha, a situação de emergência era total. A pequena comunidade de Giglio, acostumada ao silêncio dos meses de inverno, ela de repente se viu no centro de um drama global. As ruas estreitas estavam cheias de náufragos, ambulâncias e voluntários. Os moradores locais ofereceram. Eles tinham tudo: cobertores, comida, até mesmo suas próprias camas. Cada um. Uma porta aberta tornou-se um refúgio, cada gesto de solidariedade um baluarte contra o frio do medo. Entretanto, no mar, a cena era surreal. O navio estava agora na escuridão. Apenas alguns luzes autônomas piscavam na água, enquanto helicópteros sobrevoavam os destroços, projetando feixes de luz que cortavam a noite como lâminas. Do céu, a desproporção era claramente visível. Uma figura branca gigante deitada sobre as rochas, rodeada por pequenos barcos que pareciam pontos. Mas, na realidade, representavam a tênue linha entre a vida e a morte para aqueles que conseguiam embarcar. Cada resgate era uma corrida contra o tempo. Os socorristas sabiam que quanto mais fundo o navio afundasse, quanto menor a probabilidade de encontrar pessoas vivas, menores eram as chances de encontrá-las. Mesmo assim, eles continuaram a busca sem hesitar. De todos os lados. Era uma batalha de coragem e desespero, uma luta contra o destino. A noite no Concórdia foi longa e cruel, mas também provou que, diante do desastre, a coragem de alguns pode se tornar a esperança de muitos. Ao amanhecer, não havia mais dúvidas. O Costa Concórdia jamais. Eu navegaria novamente. Visto a luz do sol. O navio ao largo da ilha parecia um gigante derrotado, uma carcaça branca e imóvel, que revelou a enormidade da tragédia. Em terra, os sobreviventes estavam reunidos em abrigos improvisados. Os números começavam a ficar claros. Dezenas de vítimas, centenas de feridos. Muitos desaparecidos. A Itália acordou com a imagem de um navio dos sonhos transformado em um naufrágio. E uma pergunta persistente pairava no ar. Como isso foi possível? Enquanto a Itália lamentava as vítimas e as equipes de resgate continuavam as buscas. Com os desaparecidos a bordo do navio, as primeiras investigações começaram. A tragédia não foi causada por uma tempestade ou uma falha repentina. Foi consequência de uma escolha humana. Uma manobra arriscada demais. Uma abordagem inútil. Perto da costa, provavelmente para realizar o que se chama de manobra de arqueamento. Uma passagem próxima. Para a ilha. Para saudar os habitantes e exibir a majestade do navio. O capitão, Francesco Schettino, tornou-se imediatamente o foco das acusações. Não apenas por ter realizado aquela manobra arriscada, mas também por ter conseguido. O processo foi confuso e tardio. Após anos de julgamento, a sentença final chegou em 2017, 16 anos de prisão. Pena de prisão por naufrágio culposo, homicídio múltiplo e abandono de navio. Uma sentença. O que confirmou que a tragédia não foi causada por um acidente marítimo, mas por erro humano. Mas a história do Concórdia não terminou naquela noite. Durante meses e anos, a imagem daquele gigante deitado sobre as rochas de Giglio permaneceu, diante dos olhos do mundo. Não foi apenas um naufrágio, foi um enorme fardo para o meio ambiente, a economia e a memória coletiva. E então começou outro desafio, diferente, mas igualmente incrível: salvar o navio. Foi o maior projeto de engenharia marítima já realizado. Técnicos e engenheiros de o mundo inteiro acorreu à ilha para estudar um plano que, até então, parecia impossível: endireitar e remover um navio de quase 300 metros de comprimento, apoiado em o frágil leito marinho fica a poucos metros das casas de Giglio. Foram necessários meses de planejamento,
Um canteiro de obras a céu aberto construído ao redor do naufrágio, milhares de trabalhadores qualificados e centenas. Mergulhadores trabalhavam dia e noite. Além de endireitar o navio, era necessário proteger o meio ambiente. Debaixo do Concórdia, o mar havia sido danificado pelo impacto. Os técnicos posicionaram plataformas de aço para estabilizar o casco, enquanto equipes de mergulhadores. Eles estavam limpando o fundo do mar de detritos, entulhos e resíduos tóxicos. Cada peça recuperada, cada intervenção serviu para devolver ao mar e à ilha uma parte daquilo que tinham perdido. Em setembro de 2013, chegou o momento decisivo, a Operação de Parbuncling. Com utilizando caixas de metal e um sistema de cabos e contrapesos, o Concórdia foi endireitado lentamente. Centímetro por centímetro, metro por metro, até que retornou à sua posição vertical. O mundo inteiro assistiu. Este foi um evento ao vivo. Pela primeira vez desde aquela noite, o gigante não estava mais deitado no chão. Rochas. Ele estava ferido, devastado, mas de pé. Então, em julho de 2014, chegou a jornada final. O Concórdia foi rebocado para Gênova, escoltado como um cortejo fúnebre através do mar. Ali, foi desmontada peça por peça até desaparecer por completo. Assim terminou a sua história. Se você acredita que histórias como essa não devem ser esquecidas, apoie este projeto. Ao se inscrever no canal, graças a você também, podemos continuar a contá-los.